Aumentando o episódio, dessa vez vamos falar do segundo episódio de Entrevista com o Vampiro. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! É isso aí, depois de ser mordido por Lestat, Pontelux tem ali meio que começar a vivenciar o seu momento de transformação, né? Então assim, a gente acompanha ali a jornada dele em se tornar um vampiro, né? Com tudo o que isso vem, com a poder apreciar a beleza, as luzes, tudo assim com mais intensidade. Começa a descobrir mais os seus poderes, né? Da sua força, da sede insaciável de sangue. E é aquela questão, ele precisa começar a se preparar para se separar da sua família. E aí eu acho que é um ponto interessante, porque na medida que ele vai narrando a história para o jornalista, vai passando ali as cenas do que está acontecendo na vida dele. E essa questão da transformação, eu acho que é muito evidente, né? Porque assim, diversas histórias, contos são relatados trazendo essa vivência de ampliar os sentidos, né? E aí a gente se coloca naquela pergunta: o que aconteceria se nós tivéssemos os nossos sentidos ampliados? A gente sentiria mais intensidade na vida? E aí vem o ponto aonde que mostra ali que realmente o Lestat, ele vive intensamente a morte dele. E por mais que seja estranho para o Luis, ele começa a entender aquele lado também. A gente vê vários momentos ali dele vivenciando o elemento de um brilho, uma luz, aí a sede, o matar, né? Ele acaba não curtindo muito matar, inclusive no decorrer da entrevista ele fala que a última vez que ele matou foi em 2000 e depois de lá, pelo que parece, eles ficaram mais sofisticados, né? Ele tem uma fazenda que possivelmente tem sangue sintético, talvez, não sei. Ele caça animais quase extintos para saciar a sua fome, e tem os empregados que dão o sangue para ele de bom grado. Então assim, a gente vê ali essa vivência dos vampiros mais para o tempo moderno, mas ao mesmo tempo a gente encontra com o passado, aonde que ele, por mais que ele fosse rico, vampiro, ele ainda era considerado um negro. E ali naquela época, as coisas não eram fáceis para as pessoas que, vamos dizer assim, de origens africanas, que tivessem a tonalidade de pele diferente das outras pessoas. E isso arremete o quanto ali, vamos dizer, a gente evoluiu. Ainda precisa de muita evolução, que ainda existe preconceitos e o racismo ainda existe hoje em dia. Mas, naquela questão, a gente vê o quanto aquilo ali é impregnado desde os nossos antepassados e está longe de acabar definitivamente. E mesmo ele tendo o poder para acabar com qualquer pessoa, ele ainda tinha que fingir ser um criado do Lestat no momento em que ele estava na alta sociedade. Eu acho que aquilo ali também é muito mais torturante para ele do que simplesmente só a vida vampírica dele. Então a gente tem esses elementos sendo constantemente ali apresentados pra gente. E a empolgação dele em relação a querer mais do que ele pode, né? Um exemplo, ele queria se tornar o dono do grande salão, do mais famoso salão da cidade. E o Lestat deu isso para ele. A questão de eles terem que lidar com a sujeira, lidar com os corpos que têm que desaparecer para não deixar vestígio, lidar com situações onde que eles não podem pegar determinadas pessoas porque elas são influentes demais e possivelmente a polícia vai investigar a morte deles, né? Diferente de qualquer outra pessoa. Então a gente vê vários elementos e acaba entrando nesse contraponto. O Luis não gosta de matar, mas ele precisa matar para ele poder sobreviver. E ele ainda está naquele constante momento ali de se tornar um vampiro. Por enquanto ele é um novato,
que basicamente acaba refletindo com os outros pensamentos que ele tem. E aí vem aquele momento ali que eu acho que é o ápice do episódio, o momento em que ele tá segurando o próprio sobrinho na mão e ele começa a querer estripar o sobrinho dele, comer, beber todo o sangue dele. E ele deixa o sobrinho no chão e vaza. Então aquilo ali é aquele momento em que talvez para ele seja um adeus para a humanidade dele. E quando ele se entrega ao final lá, quando o Lestat fica raivoso por causa do tenor que está cantando uma nota a mais ou acima, podemos colocar assim, que acaba irritando o Lestat, que no sentido ali ninguém perceberia, mas ele tem um sentido aguçado. E eles perceberam que o tenor estava muito abaixo da outra companheira de canto dele, e aquilo revoltou o Lestat, e ele veio trazer uma lição. Só que acaba que o Luis, por mais que ele não gosta de matar, ele percebe ali que o Lestat aprecia aquilo e sabe como fazer, e aquilo ali acaba sendo um momento em que ele se entrega e toma o sangue do tenor junto com o Lestat. Então assim, eu acho que o episódio nos apresenta vários pontos interessantes, tanto para a história, né, quando mostra ali as pessoas servindo ele, né, o cara vira o pescocinho lá para ele tomar o sangue e sai meio cambaleando porque perdeu muito sangue. Então assim, as outras pessoas ali que servem ele, né, o cara que trabalha com ele há muito tempo e todas as outras pessoas que servem a comida para eles, eu acho extremamente interessante esses aspectos, essa demonstração, né, de que ele está usando o poder que ele tem para continuar sobrevivendo, mas sem a necessidade de se entregar à natureza mórbida da morte. Cara, o episódio é sensacional, é uma entrega, assim, incrível. Eu curto pra caramba histórias de vampiros, histórias de lobisomens, são histórias que me apetecem, faz com que eu me sinta vivo, por mais que eles estejam falando sobre a morte, mas eu me sinto vivo quando eu vejo séries de vampiros, de lobisomens, bruxas, magos, essas coisas assim. É uma coisa que me encanta bastante. Eu gostei bastante do episódio, a narrativa, a entrega, os elementos, né, a composição que é apresentada, né, o entregar de um momento em que ele está ali se tornando algo que ele não gostaria de ser, mas que ele precisa ser. E no final ali, quando mostra ele lá em Dubai, tendo tudo ali aos seus pés, mostra que ele chegou num patamar onde ele não precisa ser aquilo que ele foi treinado para ser. É excepcional, pelo menos é meu ponto de vista. Quero saber de você o que você achou desse segundo episódio de Entrevista com o Vampiro. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!